Olá, tudo bem? Eu me chamo Davi Miranda e hoje eu tô aqui para falar com você sobre o sofrimento silencioso das pessoas comuns. E talvez você seja uma delas. Bom, para quem ainda não me conhece, como eu já falei, eu me chamo Davi Miranda e eu sou psicoterapeuta desde 2021. Antes disso eu já ajudava as pessoas informalmente, mas eu resolvi assumir isso como uma profissão em 2021 e torná-la a única, ou pelo menos principal fonte de renda da minha casa, minha família. Na época eu não era casado, mas enfim, em 2022. E o mais interessante sobre o meu trabalho, e que eu quero que você realmente preste atenção aqui nesse vídeo, é que desde o início, quando me perguntavam o que eu era bom em atender como terapeuta, ou qual era a minha especialidade, ou que tipo de caso eu tinha mais experiência, enfim, eu nunca tinha uma resposta muito na ponta da língua, muito afiada para dar. Porque a verdade é que, embora tenham passado pelas minhas mãos pessoas com os mais diversos casos, dos mais diversos tipos de transtornos e de sofrimentos e de situações, eu nunca tive uma especialidade. E eu sempre atendi muito mais do que qualquer outra coisa. Pessoas que não tinham um problema específico particularmente grave que chamava a atenção rapidamente, como um transtorno ou um trauma muito sério. Ou que até podiam ter isso, mas não chegaram por causa disso realmente ao meu consultório de psicoterapia. Eu sempre atendi pessoas que têm uma vida bastante comum e que têm problemas bastante comuns, mas que nem por isso causam menos estrago. A grande verdade é que nesses anos de terapia, eu percebi que a maioria dos problemas reais da vida humana são dramas que começam nos detalhes, no dia a dia, de modo muito pequeno. Algumas pessoas de fato vão receber do dia para a noite a notícia de uma tragédia e isso vai mudar as suas vidas. Ou vão do dia para a noite desenvolver ou ter alguém próximo que desenvolveu uma doença grave e isso vai mudar as suas vidas. Mas na minha experiência particular, quase todos os casos que chegaram para mim foi de pessoas que foram se aproximando de uma situação de uma ansiedade grave, de uma depressão grave aos poucos, por ter problemas comuns que não sabiam resolver e que estavam realmente incomodando. Não estavam passando com o tempo, não estavam sendo curados pelo tempo, mas estavam aumentando com o tempo. E que não se sentiam confortáveis nem seguras para compartilhar com as pessoas ao seu redor, sejam familiares, sejam amigos, porque sabiam que ou iam virar motivo de chacota ou iam acabar recebendo um conselho que não ia ajudar em nada, né? Mas que ia muitas vezes até agravar o problema. O fato é que todo mundo praticamente tem algum nível de frustração com o seu relacionamento ou de injustiças sendo sofridas no seu trabalho, uma certa superficialidade ou inconstância que incomoda na sua vida espiritual, uma confusão ou incerteza em relação ao sentido da sua vida ou ao seu lugar no mundo, a sua vocação. Praticamente todas as pessoas, né, no Brasil têm algo nesse sentido. São pouquíssimos os adultos brasileiros realmente bem resolvidos com a sua vida. Não são poucos os que dizem estar bem resolvidos, mas são poucos os que de fato estão. Tem uma diferença muito grande aqui. E o que acontece é justamente que as pessoas vão tendo problemas comuns nessas coisas cotidianas, nessas áreas da vida que todo mundo tem, vida social, vida espiritual, vida profissional, vida pessoal, enfim. E vão tendo pequenos sintomas de desânimo, ansiedade, angústia, e vão ignorando isso. Vão ignorando porque não entendem que tem algo grave a ponto de ser tratado numa terapia, mas tem questões comuns que todo mundo tem. E aí que está o grande perigo, né? Não era para todo mundo ter problemas de relacionamento, problemas no trabalho, problemas na vida espiritual, problemas em relação ao seu sentido da vida, em relação à sua vocação, como as pessoas no Brasil têm. É claro que a gente sempre vai ter problemas enquanto estiver vivo, mas não era para ter do jeito que é comum ter no Brasil. E é justamente por isso que a gente tem uma epidemia de depressão e de ansiedade, que praticamente todo mundo conhece uma, duas ou mais pessoas que não estão bem, que estão passando por um momento difícil. O meu ponto é que eu tive a graça de ter a oportunidade de atender muitas pessoas que tinham acabado de entrar nessa fase mais difícil, ou que ainda nem tinham entrado nela, mas que ainda estavam em um momento anterior, que ainda podiam evitar que surgisse de fato uma depressão profunda, que surgisse de fato uma ansiedade generalizada. Então, o meu trabalho, ele sempre foi de ajudar esse tipo de pessoa.
Esse tipo de pessoa que tem problemas que ela mesma menospreza, ignora ou desconhece, mas que percebe uma certa angústia no seu peito, um incômodo, uma insatisfação, não com pontos específicos da sua vida atual, mas com a sua vida. Parece que tem algo que não está encaixando, que não está fazendo sentido. E que ela não vê ninguém falando, então ou só ela tem, ou para todas as outras pessoas isso é normal, mas para ela já está incomodando. E a gente vive então um certo teatro, né, em que todo mundo parece estar bem o tempo todo, mas está todo mundo cheio de problema e que acaba caindo ou num fatalismo de achar que esses problemas não têm solução, que vai continuar ruim assim mesmo, então que nem adianta lutar muito, que não adianta tentar mudar, ou que a solução é uma certa fuga. É mudar de emprego, é mudar de relacionamento, é mudar de religião e pronto, acabou, resolveu. Quando, na enorme maioria das vezes, o caminho começa por um outro lugar, por outro espaço completamente diferente dessa fuga. Começa justamente por encarar o problema e se perguntar o que tem por trás dessa angústia no peito. O que tem por trás desses problemas comuns, menosprezados, ignorados, desconhecidos, mas que estão de fato aos poucos tirando tua vontade de viver, tirando teu ânimo, tirando tua segurança de viver, tua autoestima, tua autoconfiança. Né? Todo mundo tem uma angústia no peito atualmente, uma sensação de desconforto, de insatisfação com a própria vida. Mas quase ninguém fala sério sobre isso. Ninguém chega no almoço tradicional da família brasileira e põe o seu problema de vocação na mesa. Porque quando algo mais sério é colocado, ou vira chacota, ou vira briga, ou é seguido de uma série de conselhos ruins. Faltam avós sábios com quem a gente queira de fato se aconselhar, que tenham histórias para contar, que tenham valores para transmitir com segurança na enorme maioria das famílias. Faltam amigos maduros e verdadeiramente preocupados conosco na enorme maioria das pessoas. E, portanto, o meu grande trabalho é permitir que pessoas como você, que estão angustiadas, que percebem já um princípio de depressão, de ansiedade, de vazio existencial e de outros sofrimentos próximos a esse, tenham um local seguro para falar sobre esses temas, para entender melhor esses sofrimentos e para de fato encontrar um caminho de esperança que aponte para uma solução do problema. Não uma solução rasa e superficial ou uma solução midiática, mas uma solução sólida, robusta, íntegra. Esse é o meu trabalho. É, sobretudo, ajudar pessoas que não querem ver a sua vida ir para o fundo do poço, que não querem se ver afundadas num divórcio super complexo, numa profunda depressão, numa ansiedade generalizada e que estão percebendo indícios já não tão fracos assim na maioria das vezes de que as coisas não vão bem. Se você se encaixa nessa descrição e você está querendo ajuda, você pode entrar em contato comigo diretamente pelo meu WhatsApp, que eu vou deixar aqui na descrição, porque eu acho que eu ainda não consigo colocar links, ou pelo direct do meu Instagram. E eu vou ver o que eu consigo fazer para te ajudar. Na maioria das vezes, meu trabalho começa por meio de uma prestação gratuita. Então, dependendo da demanda que eu tiver a partir desse vídeo, eu posso conseguir te atender uma primeira vez gratuitamente, para já pelo menos compreender um pouco de como você se encaixa nessa situação que eu falei. Por hoje é isso. Me acompanhe no meu Instagram, me acompanhe aqui no YouTube, davimiranda.r no Instagram. Você já está aqui no meu canal do YouTube. Mas se tiver no meu Instagram, entra pelo link da bio ou me pergunta no direct. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que eu sei que elas podem ser ajudadas por isso. Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima.